No momento em que Ricardo Lacerda disse: "Este projeto inteiro levaria metade do tempo se meu filho o gerenciasse", a sala de conferências ficou tão silenciosa que eu podia ouvir meu pulso nos dentes. Eu estava sentada na extremidade da mesa polida, a única mulher do lado operacional da reunião da diretoria, e todas as cabeças se inclinaram sutilmente na minha direção. Eles agiram como se fosse um comentário neutro. Não foi. Foi um tiro deliberado, disparado com precisão perfeita. Elias Medeiros, o fundador da Vanguarda Sistemas, recostou-se na cadeira sem pestanejar. Os membros do conselho esperavam por ele da mesma forma que as pessoas esperam um juiz ler um veredito, mas ele permaneceu em silêncio. Ainda não. Ricardo cruzou as mãos, os olhos fixos em mim. "Caio entende o ritmo que nossos clientes exigem", ele continuou. "A abordagem da Bela é metódica." Sua voz pairou sobre a última palavra como se fosse uma falha. Caio Lacerda estava sentado a 2 cadeiras de distância, com um terno impecável, uma mandíbula ensaiada e o tipo de sorriso arrogante que só cresce em quem nunca conquistou nada com esforço. Quando nossos olhares se encontraram, ele ergueu uma sobrancelha, como se já estivesse prevendo minha saída. Senti a carta de demissão no meu caderno muito antes de tocá-la. Eu a havia impresso na noite anterior, não porque queria pedir as contas, mas porque entendia o terreno em que estava pisando. Ricardo vinha tramando há semanas. O julgamento em sua voz apenas confirmou isso. Levantei-me devagar. "Se o senhor quer que seu filho assuma", eu disse, mantendo meu tom firme, "então isto lhe pertence." Coloquei a carta dobrada sobre a mesa. O sorriso de Caio se alargou, afiado e triunfante. "Ótimo", disse Elias, finalmente falando. Sua voz era fria e indecifrável. "Dê o projeto ao filho dele." Ricardo exalou como se tivesse marcado uma vitória. Caio se endireitou na cadeira. Então, Elias voltou seu olhar para mim. "Bela", disse ele, "encontre-me em 10 minutos. Traga essa carta de demissão com você." Seu tom não revelava raiva, nem simpatia, não revelava absolutamente nada. E de alguma forma, isso era pior. Saí da sala de reuniões com a carta na mão e a certeza perturbadora de que o que quer que me esperasse, atrás da porta fechada de Elias Medeiros, mudaria muito mais do que meu cargo. Quando me mudei para São Paulo, 10 anos atrás, nunca imaginei que acabaria sentada em salas de diretoria onde a ambição de outra pessoa decidia o valor do meu trabalho. Cheguei com uma mala, um notebook usado e a crença teimosa de que, se trabalhasse duro o suficiente, poderia construir uma vida que parecesse segura. A Vanguarda Sistemas deveria ser parte dessa estabilidade. Nos meus primeiros anos lá, Ricardo Lacerda mal me notava. Se passasse por mim no corredor, oferecia um aceno seco e continuava andando. Naquela época, sua indiferença era mais fácil de engolir do que o que veio depois. "Bela, você sempre sabe qual incêndio apagar primeiro." Minha ex-diretora, Laura Monteiro, me disse uma vez, e eu sabia que era sincero. Durante a pandemia, quando todos os sistemas ruíram ao mesmo tempo, passei dias de 14 horas costurando fluxos de trabalho que mantiveram 2 contratos deficitários vivos. Laura me chamava de sua âncora. Ricardo chamou de sorte. Essa foi a primeira vez que percebi que vivíamos em realidades completamente diferentes. Caio entrou na empresa logo depois. Ricardo o apresentou em uma reunião de equipe com uma mão orgulhosa em seu ombro. "Olhos novos", disse ele, olhando diretamente para mim, como se a juventude por si só pudesse substituir a experiência. Caio apertou minha mão com um sorriso praticado. "Ouvi dizer que seu trabalho de operações é consistente", disse ele, e a pausa antes da última palavra me disse tudo. Não demorou muito para que as mudanças sutis começassem. Uma reunião que deveria me incluir, de repente, não exigia mais a presença de operações. Um relatório que escrevi voltou com sessões inteiras alteradas para remover meu nome. Dados que eu havia verificado eram mudados antes de chegar à diretoria, amenizando os erros de Caio e apagando minhas correções. Quando mencionei isso à minha equipe, Tiago baixou a voz. "A gente vê, Bela, mas não podemos bater de frente. Você sabe como o Ricardo funciona." Eu sabia. E senti o chão começar a inclinar sob meus pés muito antes de Ricardo tentar me empurrar para fora completamente. A única coisa que eu não sabia, então, era quando ele decidiu que me remover
valia o risco de colocar a empresa inteira em perigo. Caio Lacerda entrou na Vanguarda Sistemas como se o prédio tivesse sido projetado para ele. Tinha o sorriso polido de quem nunca ouviu a palavra não, um diploma caro e um sobrenome que abria portas mais rápido do que qualquer currículo. Seu aperto de mão era firme, praticado e vazio. Ansioso para aprender com você, ele me disse em sua primeira semana. A maneira como ele disse deixou claro que esperava que o aprendizado fosse opcional. A mudança começou silenciosamente. Um relatório que finalizei voltou com as anotações de Caio rabiscadas nas margens. Apenas ajustando a linguagem, disse ele, embora suas revisões introduzissem erros que mais tarde tive que corrigir. Em uma reunião de equipe, apresentei o fluxo de trabalho atualizado. Caio interrompeu antes que eu terminasse. Na verdade, eu já expliquei isso para a equipe na segunda-feira, anunciou ele. A sala olhou para mim. Tiago abriu a boca para corrigi-lo, mas eu balancei a cabeça. Não valia a pena humilhá-lo na frente de todos. Ainda não. Alguns dias depois, uma das minhas analistas, Mariana, me encontrou do lado de fora da copa. O Caio nos chamou de lado. Ela sussurrou. Ele disse que a empresa precisa de um pensamento mais moderno. Disse que você era consistente, mas da velha guarda. Senti o nó na garganta, mas mantive a voz calma. Obrigada por me contar. Quanto mais Caio forçava a barra, mais Ricardo o elogiava. Ele vê o futuro, disse Ricardo em uma reunião, batendo no ombro de Caio. Não podemos nos apegar a métodos ultrapassados. Membros da diretoria começaram a repetir as frases exatas que Ricardo usava. Modernização, nova energia de liderança, cortar o peso morto. Seus olhos se desviavam para mim a cada vez. Comecei a documentar tudo. E-mails, carimbos de data e hora, discrepâncias, conversas. Eu não sabia para o que precisaria daquilo. Apenas que o chão estava se movendo mais rápido do que eu conseguia manter o equilíbrio. Ricardo não estava mais me tratando como uma funcionária. Ele estava me tratando como um obstáculo, e eu precisava entender por que ele se sentia ameaçado o suficiente para reescrever a narrativa da empresa. A primeira atualização de desempenho de Ricardo chegou na minha caixa de entrada numa quinta-feira de manhã. O assunto era neutro, mas o conteúdo era tudo menos isso. Meu nome aparecia apenas uma vez, enfiado em um pequeno tópico no final da página. Suporte operacional fornecido conforme necessário. Fiquei olhando para aquilo por um longo momento antes de encaminhar para minha equipe. Tiago respondeu quase imediatamente. Onde estão as métricas de mitigação de risco e o trabalho de recuperação dos 2 contratos? Eu digitei de volta. Pergunte ao Ricardo. Eu sabia que ele não perguntaria. Na reunião de liderança seguinte, Ricardo projetou o relatório atualizado na tela. Como podem ver, disse ele, apontando para o slide, as ineficiências de processo vêm de fluxos de trabalho ultrapassados. Os métodos da Bela funcionaram anos atrás, mas o volume atual exige uma abordagem diferente. Mantive meus olhos na mesa. Fluxos de trabalho ultrapassados eram um código para qualquer coisa que eu construí. Caio se inclinou para frente com falsa modéstia. Eu tenho testado um novo pipeline. Com apoio suficiente, podemos reduzir semanas do prazo de entrega. Uma das conselheiras, Helena Rodrigues, assentiu. Velocidade é o que importa agora. Eu falei baixo, mas com firmeza. Velocidade sem precisão nos coloca em risco. Várias etapas que Caio removeu são exigidas no contrato do cliente. O sorriso de Ricardo se contraiu. Contratos podem ser renegociados. Podem, eu disse, mas não sem divulgar mudanças operacionais. Por um momento, a sala prendeu a respiração. Então, outro membro do conselho interveio, ecoando a frase anterior de Ricardo. Precisamos de modernização, não de resistência. Lá estava, o eco que eu temia. Palavras não viajam tão longe a menos que tenham sido plantadas. Durante tudo isso, Elias Medeiros sentou-se na cabeceira da mesa, de mãos cruzadas, expressão indecifrável. Ele não concordou nem discordou. Ele simplesmente observou. Ao final da reunião, o estrago estava claro. A diretoria não apenas ouviu Ricardo, eles acreditaram nele, e o silêncio de Elias significava que ele via exatamente o que estava acontecendo, mas estava escolhendo não intervir ainda. Saí da sala me perguntando a que propósito aquele silêncio servia e por que ele queria ver até onde Ricardo iria.
A porta do escritório de Elias Medeiros já estava aberta quando me aproximei, com a carta de demissão na mão. Ele não fez um gesto para que eu me sentasse. Apenas me olhou com uma expressão impossível de ler. Feche a porta, Bela. Eu fechei. Minhas palmas estavam úmidas, a carta quente de tanto que a segurei. Ele acenou para ela. Você trouxe isso esta manhã? Por quê? Sua voz era calma, não acusadora, quase curiosa. Encarei seus olhos. Ricardo vem abrindo caminho para o Caio há meses. Hoje não foi espontâneo. E se eu ficasse em silêncio por mais tempo, eu me tornaria a desculpa que eles precisavam para despedaçar o projeto. Elias me estudou de perto. O que você acha que o Caio não consegue lidar? Não suavizei a verdade. As dependências, as camadas contratuais, as estruturas de risco que negociei durante a pandemia. Existem fluxos de trabalho que só fazem sentido pela forma como foram construídos, pensando nas prioridades do cliente. Remova o errado e a coisa toda desmorona. Ele exalou lentamente. Eu suspeitava disso. Suspeitava do quê? Meu pulso acelerou. Que Ricardo tem falsificado dados de progresso, disse ele, passando por cima dos erros de Caio, apresentando métricas seletivas. Ele bateu na mesa. Os números não batiam, mas eu precisava de uma confirmação. Prendi a respiração. E agora você a tem, disse ele, assentindo, os olhos se aguçando. Eu tenho. Por um longo momento, ele não disse nada. Então, abriu uma gaveta e deslizou um cartão de visita em minha direção. Norte Analítica. Eles são um dos nossos parceiros mais críticos. Franzi a testa. O senhor quer que eu trabalhe para eles? Eu quero você onde Ricardo não possa manipular nem você, nem o resultado, disse ele. Se você se demitir, eu aceitarei. Mas seu trabalho é importante demais para ser enterrado sob a política dele. O cartão parecia mais pesado do que papel deveria ser. A decisão de Elias não era uma demissão. Era um movimento em um tabuleiro que eu não sabia que ambos estávamos jogando. E eu precisava entender por que ele me queria fora da empresa antes que as consequências aparecessem. A Norte Analítica me recebeu com sorrisos educados e uma pilha de documentos mais alta que meu antebraço. Meu contrato de curto prazo foi enquadrado como uma revisão operacional neutra, mas a maneira como a diretora, Daniela Carvalho, olhou para mim contava uma história diferente. Agradecemos por sua ajuda, disse Daniela, me entregando o primeiro fichário. Os relatórios da Vanguarda não batem com nossas projeções há meses. Elias disse que você é a única pessoa que pode esclarecer as lacunas. Única pessoa. As palavras apertaram algo no meu peito. Sentei-me a uma pequena mesa perto do escritório de Daniela e abri o primeiro arquivo. A primeira página mostrava um cronograma. Reconheci meu fluxo de trabalho original da Vanguarda, mas as páginas seguintes estavam erradas. Etapas removidas, marcos renomeados, números suavizados em padrões suspeitosamente perfeitos. Marquei uma linha e chamei Daniela. De onde veio isso? Ricardo enviou, disse ela. Ele disse que a equipe de operações aprovou os ajustes. Mantive a voz firme. Eu nunca aprovei nada disso. Ela franziu a testa. Então por que o relatório dele afirma que você otimizou esses processos? Porque ele precisava que Caio parecesse um fazedor de milagres. Mas eu não disse isso, ainda. 2 horas depois, Daniela voltou com outro arquivo. Bela, olhe estes registros de dados. Eles não correspondem às suas dependências originais. Ela estava certa. Não correspondiam. Os registros com carimbo de data e hora dos avanços de eficiência de Caio eram idênticos a rascunhos de risco que eu havia escrito meses antes. Rascunhos que nunca liberei. Liguei para o Tiago na Vanguarda. O Ricardo acessou meus arquivos arquivados? Ele hesitou. Bela, ele pediu anulação de credenciais. Disse que era para uma auditoria do conselho. Eu não achei. Tudo bem, eu disse baixinho, embora não estivesse. Quando desliguei, minhas mãos tremiam. Os documentos da Norte Analítica não revelavam um mal-entendido, revelavam um padrão. Ricardo não havia apenas alterado relatórios. Ele havia reescrito a verdade, tijolo por tijolo, escondendo algo mais profundo. E o que quer que ele estivesse escondendo era perigoso o suficiente para arriscar desestabilizar a própria empresa que ele afirmava proteger. No terceiro dia na Norte Analítica, os arquivos pararam de sussurrar e começaram a gritar.
Cada documento que eu abria apontava para o mesmo arquiteto, Ricardo Lacerda. Coloquei 3 relatórios lado a lado na mesa. Daniela pairava atrás de mim enquanto eu traçava uma linha com o dedo. Esta projeção, eu disse, é baseada no suposto rendimento melhorado do Caio. Daniela se aproximou. Mas este registro, ela tocou na segunda página, mostra a sequência de erros original. Mostra a minha sequência de erros. Eu a corrigi. Este era meu rascunho preliminar. Caio o copiou e mudou os carimbos de data e hora. Ela prendeu a respiração. Quantos? O suficiente para fazer a incompetência parecer brilhantismo. O próximo arquivo era pior. Continha realocações de orçamento que eu nunca autorizei. Dezenas de milhares de reais transferidos para o projeto piloto de Caio. Virei para a página final. Aqui, eu disse. Ele escreveu que a economia veio do meu departamento. Isso é impossível. A voz de Daniela baixou. Bela, isso é intencional. Eu assenti. Ele inflou as métricas de desempenho do Caio e enterrou cada erro sob meu nome, e Ricardo aprovou tudo. Daniela saiu da sala e voltou com o líder de conformidade. O sistema da Norte sinaliza inconsistências. Marcos, disse Daniela. Suas descobertas acionaram uma auditoria automática. Eu não comemorei. Não me regozijei. Simplesmente entreguei a ele a pasta. Estas são as discrepâncias. Usem como o protocolo exigir. Ele examinou as páginas e soltou um assobio baixo. Isso não é desleixo. É manipulação deliberada. Enviem para Elias Medeiros, eu disse, e para a diretoria. Eles precisam ver exatamente como está. Marcos assentiu. Faremos isso hoje. No final da tarde, o pacote de auditoria formal da Norte Analítica já estava a caminho da Vanguarda Sistemas, completo com assinaturas, carimbos de data e hora e a confirmação de que os arquivos alterados se originaram sob a autoridade de Ricardo. A fachada que ele construiu, slide por slide, reunião por reunião, estava se desfazendo sob seu próprio peso, e de uma forma ou de outra, Ricardo teria que enfrentar a verdade que enterrou. A reunião de emergência aconteceu menos de 24 horas depois que a Norte Analítica enviou a auditoria. Eu não fui convidada, mas Tiago me ligou no momento em que saiu da sala. Bela, foi um desastre, ele sussurrou. Eu podia ouvir vozes atrás dele, altas e frenéticas, rachando sob pressão. Então a voz de Elias cortou o barulho, firme e fria. Ricardo, explique as discrepâncias. Houve um ruído, uma gagueira, e então a resposta estranha de Ricardo. Esses registros foram tirados de contexto. Elias não amoleceu. A Norte Analítica rastreou os arquivos até sua autorização. Não é contexto, é controle. Outra voz se seguiu. Helena Rodrigues, do Conselho, afiando o golpe. Você nos enganou, Ricardo. Por meses. Caio tentou intervir. Meu pai não enganou ninguém. Os dados foram mal interpretados. Sente-se, Caio, disse Elias. Sem raiva, apenas comando. Seu fluxo de trabalho revisado entrou em colapso no minuto em que a Bela saiu. A auditoria mostra que você removeu etapas obrigatórias de um contrato monitorado pelo governo federal. A respiração de Caio ficou presa na linha. Ela poderia ter ajudado se não tivesse se demitido. Helena o cortou. Ela se demitiu porque vocês dois forçaram a saída dela. Bela, você precisava ver a cara deles, sussurrou Tiago. Outro membro do conselho falou em seguida. Caio será afastado de toda a autoridade de projeto, com efeito imediato. Caio gaguejou. Vocês não podem. Elias o sobrepôs. E Ricardo Lacerda está suspenso, aguardando investigação completa. A sala caiu em um longo e pesado silêncio. Eu quase podia senti-lo através do telefone. Destinos mudando, reputações quebrando como vidro sob peso. Então Helena disse algo que eu não esperava. Nós devemos um pedido de desculpas à Bela Ferraz. Tiago exalou. Todos eles concordaram, até o Elias. Pressionei a mão no peito, me firmando, mantendo a voz estável. Anotado. Encerrei a ligação antes que a emoção pudesse transbordar. A justiça estava finalmente se desenrolando, mas eu ainda não sabia o que isso significava para mim. Elias escolheu um pequeno café perto da Marginal Pinheiros, longe das paredes de vidro e das salas de conferência estéreis da Vanguarda. Quando entrei, ele já estava sentado, uma xícara de café intocada à sua frente.
Ele apontou para a cadeira à sua frente. Bela, sente-se. Sentei-me, mantendo a postura firme, mesmo com os nervos zumbindo sob a pele. Ele cruzou as mãos. Você lidou com isso com uma disciplina notável. Encarei seus olhos. Eu lidei com a verdade. Foi só isso. Isso, ele disse baixinho, era exatamente o que eu precisava que você fizesse. Franze a testa. O senhor precisava que eu saísse da vanguarda. Eu precisava de você fora do alcance de Ricardo, ele respondeu. Se você ficasse, ele a teria enterrado sob pistas falsas suficientes para confundir até mesmo o conselho. A Norte Analítica era o único lugar onde ele não poderia adulterar seu trabalho. Deixei aquilo assentar. A demissão que parecera um fim havia sido parte de um plano maior, um que eu não sabia que estava vivendo. Elias se inclinou para a frente. Precisão sempre foi sua força. Você não infla números. Você não faz jogo político. Você simplesmente trabalha com a verdade, e isso é raro. Fiquei em silêncio, esperando. Ele colocou uma pasta na mesa. Este é um contrato de consultoria independente de longo prazo. Você prestaria consultoria para a Norte Analítica e para mim diretamente, não como funcionária, mas como parceira. A palavra pousou como um pulso firme em meu peito. Uma parceira? Repeti. Sim, Elias assentiu. Você liderará a arquitetura operacional para os projetos interempresariais que começamos no próximo trimestre, sem sabotagem interna, sem interferência política, autonomia total. Respirei fundo, lentamente, deixando o peso daquilo se acomodar. Não era um retorno, não era uma segunda chance na vanguarda, era algo inteiramente diferente, algo que não exigia que eu me encolhesse para sobreviver. Vou analisar o contrato esta noite, eu disse. Elias permitiu um leve sorriso. Leve o tempo que precisar. Este é o seu futuro para escolher. Ao sair do café, percebi que a vingança que eu havia imaginado, voltar para a vanguarda, vitoriosa, era pequena demais para a vida que se abria à minha frente. Assinei o contrato de consultoria com a Norte Analítica em uma terça-feira tranquila, sem cerimônia, sem apertos de mão, além do sorriso caloroso de Daniela. A assinatura pareceu menos um encerramento e mais como oxigênio, finalmente alcançando uma parte de mim que eu havia deixado passar fome por tempo demais. Mais tarde, naquela tarde, enquanto eu revisava a primeira fase da próxima iniciativa de Elias, Tiago ligou. Sua voz estava firme de uma maneira que eu não ouvia há semanas. É oficial, disse ele. A suspensão do Ricardo virou demissão por justa causa. O Caio está fora também. Disseram que os relatórios falsificados foram suficientes para anular qualquer recurso. Exalei lentamente. Foi obra deles, não minha. Eu sei, respondeu Tiago. Todo mundo sabe. Ele fez uma pausa antes de acrescentar. A empresa está se reestruturando. O departamento de conformidade está reescrevendo metade das políticas. As pessoas vivem dizendo que sua demissão não quebrou a vanguarda. As mentiras sobre você, sim. Ele desligou depois de prometer manter contato, e eu me recostei na cadeira, deixando as palavras assentarem. Pela primeira vez em muito tempo, não me senti nem vingada nem com raiva. Senti-me livre. Elias passou na Norte Analítica mais tarde naquela semana. Ele não bateu. Simplesmente apareceu na porta com a mesma calma indecifrável. Se adaptando? Estou, eu disse. Ótimo, respondeu ele. Haverá um segundo contrato depois deste, maior. Você vai liderá-lo. Eu assenti. Estou pronta. Quando ele saiu, percebi como era estranho ser valorizada sem ter que defender meu lugar à mesa. Eu não precisava voltar à vanguarda para provar nada. Nem para a diretoria, nem para aqueles que duvidaram de mim, e nem para aqueles que tentaram me substituir com atalhos e sobrenomes. Saí do escritório e entrei na luz do fim da tarde, a cidade zumbindo ao meu redor. Eu não reconstruí o que a vanguarda tirou. Eu construí algo inteiramente diferente, algo que me pertencia. Valorize sua integridade, pois ela é o alicerce sobre o qual você construirá seu verdadeiro sucesso.